Mesmo esquema de sempre, tá? Se vocês precisarem, vocês podem parar a explicação, tá bom? Se vocês precisarem, vocês podem parar a explicação e perguntar a qualquer instante, tá? Ou por áudio, ou por chat. O chat eu demoro um pouquinho mais, como sempre, porque eu fico mais focado na apresentação, mas eu estou respondendo por ele também, tá? Pessoal, com relação à avaliação, eu devo começar a fazer a correção amanhã, tá? E aí, se vocês tiverem um comentário para fazer, alguma coisa a respeito dos problemas que aconteceram, fique à vontade, tá? Tem um caso específico ou casos específicos, né? Como foi o caso, acho que teve um ou dois casos especificamente, que a gente vai precisar resolver em particular. É o caso do Francisco e tem uma outra também, tá? O Francisco disse que publicou, mas o conteúdo não aparece no Award Space. Então, isso aí nós vamos ter que resolver separadamente. Só que não deu tempo de fazer isso ainda, tá? Então, eu vou marcar um horário e a gente vai resolver isso, tá bem? Tem alguma outra questão, gente, a respeito do que vocês queiram comentar? Se não houver, a gente já começa. Deixa eu colocar meu telefone silencioso aqui. Se não houver, a gente já começa. E a perspectiva é a seguinte. Beleza. A perspectiva é a seguinte, gente. Com o material que eu tenho para passar para vocês hoje, mais um material que eu tenho para entregar para vocês, que é um vídeo explicando a respeito de persistência, especificamente uma parte de mapeamento objeto relacional, vocês já têm condições de construir as telas de cadastros individuais das entidades do sistema, tá? Então, na segunda-feira já tem condição já de começar a trabalhar com a construção das telas, que não é nada complicado. Para ser bastante honesto com vocês, é muito, 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 muito fácil, tá? Não tem nada de complexo, é muito simples. Basta vocês entenderem o conceito que eu vou passar hoje. Eu vou explicar no vídeo, na aula número 5 a respeito de classes. Na aula número 6 eu explico sobre o mapeamento objeto relacional, conceitos básicos. 4, 5, 4, 5. E na sexta aula eu explico, sexto material, eu explico sobre relacionamentos avançados. Relacionamentos, né, e questões mais avançadas, tá? Fato é que só com a parte introdutória você já consegue praticamente fazer todo o sistema, tá? No sentido de que cadastros, tá? Depois o restante é listagem e de repente algum relatório específico, tá? Então a gente já vai começar com a forma de submissão dos dados, né, para as nossas páginas e o processamento disso, tá bem? Então, o que nós vamos fazer hoje? Aprender a respeito de include, require, versões, aqui é ONS, tá? Faltou um C aqui, ó. Versões ONS, estrutura de controle com sintaxe, faltou complementar aqui, com sintaxe alternativa, e aprender a processar, validar e sanitizar dados recebidos pelo servidor. Pronto. Com isso, a gente consegue fazer a parte de cadastros, tá? Ou de construção das páginas que vão servir para o cadastro, tá? E com uma outra aula, aí a gente já consegue fazer as persistências, tá? De tudo. Consulta, inclusão, edição, criação e recuperação de dados, tá? Existe uma função chamada include dentro do nosso PHP que permite que a gente incorpore arquivos externos ao código-fonte atual, tá? Então você tem lá uma determinada página PHP e tem um determinado conteúdo externo, você quer trazer esse conteúdo externo para um determinado ponto na sua página. O include serve para isso, para incluir alguma coisa externa ao seu arquivo atual, tá? Então ele incorpora e avalia o arquivo. Esse avaliar o arquivo significa que ele vai, se for um arquivo PHP, por exemplo, que tem um trecho para ser executado, ele vai executar, tá? Por exemplo, você quer construir uma biblioteca de funções, tá? Centraliza todas as funções que você quer fazer no seu sistema, você pode colocar dentro de um arquivo externo, comum a todas as suas páginas, e em cada página que você precisar dessa biblioteca de funções, você vai fazendo a inclusão dele lá, tá? Outra coisa, por exemplo, a gente vai avançar e vai ver que, não agora, né, na próxima aula,
a gente vai ver que é possível a gente criar classes em um arquivo externo. E aí a gente que precisa colocar essa classe externa disponível no código-fonte atual. A gente pode fazer a inclusão da classe por meio do include. Tá? Pode, é uma das opções. Então, o include, se o arquivo que você estiver mandando incluir não for localizado, ele não trava o seu sistema. Tá? Ele não gera um erro fatal. Ele vai gerar um aviso, um alerta, e continua a execução. Ele processa todo o script, mesmo que o arquivo que você indicou não esteja presente. Tá? Se o arquivo for incluído mais do que uma vez, aí vai gerar um erro fatal. Eu deveria ter colocado aqui em negrito. Vai gerar um erro fatal. Então, você incluiu biblioteca.ph uma vez, e depois, em outra parte do seu sistema, você incluiu biblioteca.h de novo. Ou você incluiu um arquivo que incluía um outro arquivo, e aí esse arquivo foi incluído duas vezes. Esse terceiro arquivo foi incluído duas vezes por dois arquivos distintos, tá? Então, trava. Para resolver isso, tem o include once, tá? Que ele faz o quê? Ele inclui uma vez só, uma vez, tá? Então, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar include once, tá? Quando que eu posso utilizar o include? Quando você precisa, por exemplo, embutir no seu código-fonte atual trechos de códigos que podem ser repetidos, tá? Então, você, por exemplo, tem lá um cabeçalho, que vai ser o que a gente vai fazer daqui a pouco. Você tem um cabeçalho, um corpo de texto que você precisa incluir no seu script. Aí você pode incluir várias vezes e isso não vai gerar problema, porque não vai haver falha no processamento, tá bem? Mas se você tentar incluir uma classe, por exemplo, isso vai gerar uma exceção e aí o seu sistema vai falhar, tá? Como é que usa? Include once, que é essa indicação aqui que eu dei para vocês, e o nome do arquivo. Obviamente que se ele estiver num diretório que não seja o diretório atual, tá? Você vai colocar o caminho para o diretório aqui, tudo bem? E tem também, além do include, tem o require, tá? O require é o seguinte, ele faz a mesma coisa que o include, só que se não tiver o arquivo, ele vai gerar um erro fatal, tá? Então, se você tentar se você requerer biblioteca.ph e a biblioteca não existir, seu sistema para de imediato. Então, por exemplo, você desenvolveu a classe pessoa. Aí você está requerendo que a classe pessoa esteja presente. Se você informar incorretamente o caminho ou o arquivo de classe pessoa não existir, seu código para naquele exato momento. Ou seja, isto aqui é fortemente indicado para os pontos onde há dependência com relação a arquivos externos. Tá? No include, se de repente incluir ou deixar de incluir, não faz muita diferença, aí você pode utilizar o include. Ou seja, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar o require. E a versão once, para evitar problemas de erros fatais na inclusão duplicada ou em loops, né? Por meio de uma determinado arquivo. Tá? Aqui é um exemplo. Tá? Você tem uma determinada página, PHP, tá? E essa página PHP precisa de uma biblioteca para desenvolver funções internas aqui dentro. Se essa biblioteca não existir ou não estiver disponível, seu processamento não deve continuar. Isso poderia gerar erro de problema de segurança e coisas do tipo. Tá? Então, é obrigatório que essa biblioteca exista. Então, você vai requerer uma vez a inclusão dela aqui. Tá? Aí você tem um cabeçalho, você tem um rodapé. Você pode utilizar um include. Tá? O cabeçalho é o quê? O cabeçalho padrão que você está utilizando na sua página. Tá? O rodapé é o quê? O rodapé padrão que você está utilizando na sua página. E isto aqui é uma coisa que a gente vai ver agora. Vou pegar o código-fonte aqui. Vamos para o nosso index. Sai você, né? Agora. Aqui está a página. Criei uma página qualquer, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? gente? Dá um ok com relação ao tamanho da fonte. Tem alguém com smartphone? Consegue enxergar com o smartphone aí? Dá um retorno, por favor. Tá. Gustavo, você está com o smartphone? Se tiver, dá um retorno aqui para mim, por favor, só para eu saber se o tamanho da letra está bom. Não? Ah, tá. Então é o seguinte, escrevi uma página PHP aqui, o HTML, né, no caso aqui, conteúdo HTML, né, na verdade é uma página PHP com conteúdo HTML, e aí eu tenho aqui um... Francisco, beleza, ótimo. Precisa aumentar a fonte, Francisco? Me fala aqui. Ok, tá bom. Se precisar aumentar, vocês avisem aí, tá?
Eu estou testando, inclusive, o tamanho dos menus aqui também, tá? Aumentei o tamanho dos menus aqui, só para verificar se dá para vocês enxergarem aí. Então, por exemplo, você tem 50 páginas. 50 páginas tem esse cabeçalho. Aí você foi lá, construiu seu site, etc. e tal, usou este cabeçalho. Beleza? Foi lá também, construiu este rodapé. Copiou e colou isso para todo mundo. Então, criou um modelo e colocou esse modelo disponível para todo mundo. Aí, no meio do caminho, você descobriu que aqui você tinha errado alguma coisa ou que não era conveniente colocar alguma coisa aqui. Ou mesmo aqui, por exemplo, olha só, HTML5, CSS3, mas cadê o PHP? Eu deveria ter colocado o PHP aqui. Aí, em todas as suas páginas, ignora o conteúdo, tá? Em todas as suas páginas, você precisa alterar o cabeçalho, por exemplo. Tá? Isso é péssimo. Você vai ter que pegar todas as 50 páginas e fazer a alteração, colocando aqui, por exemplo, e PHP. Tá? Qual que é uma alternativa? Ctrl 1, eu já criei o arquivo aqui separadamente, esse aqui de formulários. Eu criei o arquivo cabeçalho.php. O que tem nele? Exatamente esse conteúdo aqui. Veja que ele não tem nenhum script PHP para ser executado. Tem apenas conteúdo HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pedaço e vou colocar no script PHP aqui agora, que vai fazer a inclusão, né, do meu cabeçalho. Tá? O meu cabeçalho ele está no mesmo local. Cabeçalho.php. Salvei. Vou tirar isso aqui. Enfrentei problemas com isso. Cabeçalho.php. Salvei. Vim aqui na minha página. F5. Continua lá. Aí o que eu vou fazer? Venho aqui no meu cabeçalho e vou acrescentar aqui e PHP 7. A máquina está um pouquinho lenta, só um minutinho. Salvei o cabeçalho. Ok? F5. PHP 7 foi acrescentado aqui. Então, uma vantagem de a gente utilizar a inclusão é que você pode, né, trabalhar com centralização de recursos. E centralização é ótimo por causa disso aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o rodapé. Vou colocar um script PHP. E aqui eu vou fazer um include para rodapé. Rodapé. Certo? Salvei. Rodapé já existe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Rodapé está aqui. Rodapé já existe. É um conteúdo HTML puro. Vim aqui. F5. Está lá. Está aqui embaixo. Funcionando direitinho. Tá bem? E aí eu vim aqui, por exemplo, mudei. Sei lá, vou colocar aqui de 2020 a 2021. Passei a aula para o ano que vem. F5. Ou atualizei. Ctrl S. Salvei, Ctrl S, vim aqui, atualizei, está funcionando. Entenderam a ideia? Tem alguma questão com relação ao include, gente? Ao require. Exemplo com require. Salvei, certo? Vou vir aqui, F5. Colocou duas vezes o mesmo conteúdo, tá? Se eu colocar require ons, ele coloca apenas uma única vez, ele não repete o conteúdo. Aí eu vou colocar aqui cabeçalho 2, é um arquivo que não existe, tá? Esse arquivo ele não está sendo colocado aqui. F5 gera uma exceção e ele renderiza até aqui, daqui para trás. Quando chega nesse ponto, gera uma exceção e aí seu programa para de funcionar. Tá entendida a ideia? Tem alguma questão que vocês gostariam de colocar? Se tem, coloca agora. Então, aí exemplifiquei o include, require once, mostrei a diferença que está entre colocar apenas um require, colocar o require once e colocar um arquivo inválido e a exceção que foi gerada. Tá? As estruturas de controle, eu já havia comentado anteriormente, elas são praticamente as mesmas que são colocadas para a linguagem C. Tá?
A diferença é que no PHP a gente tem uma possibilidade de utilizar uma sintaxe alternativa. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque vocês podem ver no código-fonte de terceiros e, de repente, no seu próprio código-fonte, achar uma aplicação interessante para isso. Tá? Então, aqui tem o meu pedaço de PHP, mais outro pedaço de PHP e tem o if. Como é que seria o normal? Colocar aqui chave abrindo e colocar aqui chave fechando. Ao invés disso, coloca 2 pontos dizendo isso aqui é resposta para o meu if e aqui termina o meu if. Então pronto, é isso. Tá? Aí a mesma coisa se você fizer aqui um switch, se você fizer aqui um for, então end for e por aí vai. Tá? O que tiver aqui no meio vai ser tratado como parte do corpo do processamento. Você poderia, por exemplo, omitir o fechamento da tag PHP aqui, tirar a abertura da tag PHP aqui, colocar aqui dentro um código PHP para processamento, tipo contagem, ou eco, ou coisa parecida, tá? E isso seria tratado como if normalmente, tá bem? Então, aqui no caso, é uma sintaxe alternativa. Com relação ao switch, eu tenho uma observação para fazer, porque pode gerar algum probleminha, tá? Veja aqui que eu abri a tag PHP, fechei a tag PHP aqui, certo? E aqui acrescentei 2 pontos. Em algum canto, eu vou ter um end switch, ponto e vírgula. Então, está em outra tag aqui embaixo. Com esse fechamento da tag, cada case tem que ser colocado separado. Então, eu abri a tag PHP, coloquei o case, coloquei o caso dele aqui, o switch do PHP aceita string, tá? Coloquei os 2 pontos, que é o caso que vai ser tratado aqui, e isso aqui vai gerar um problema. Por quê? Por causa desse espaço que está sendo colocado aqui. Tá? Então, quando eu faço a abertura de uma nova tag PHP para tratar um case aqui dentro, isso tem que ser colado aqui no canto, tem que ser alinhado com o mesmo corpo do meu switch. Tá? Então, isso vai falhar. Se você tirar esses espaços e colar a tag PHP aqui, aí ele volta a funcionar. Tá bem? Alternativamente, você pode abrir a tag PHP, colocar o switch, 2 pontos, colocar o primeiro case e fechar a tag PHP. Veja a diferença que tem entre esses dois aqui. Tá? Aqui fecha a tag PHP, aqui não fecha. Aqui vai fechar a tag PHP depois que aconteceu o primeiro case. Aí eu posso manter o espaçamento e isso funciona. Tá? Lembrando que aqui deveria ser uma chave aberta, uma chave fechada. Coloquei aqui 2 pontos, coloquei end switch e ponto e vírgula ao final. Agora a gente vai trabalhar com formulários. Como não tem ninguém perguntando, eu entendo que vocês estão entendendo. Então a gente vai começar a trabalhar com formulários. Para a gente tem que entender primeiro o que é o método get. Tá? O método get consiste em colocar na própria string que corresponde ao acesso a um determinado recurso o conteúdo que está sendo passado para aquele recurso. Então, essa página PHP aqui, ela vai receber como parâmetros esta variável texto com esse valor palavra. É isso que é o método get. Passar por meio da URL toda a consulta que está sendo executada a este recurso aqui. Tá? Então, a gente tem que observar que é seguido aqui uma interrogação, é colocado uma variável, depois é colocado um determinado valor, e aí esta variável pode ser acessada dentro dessa página PHP, e aí eu consigo recuperar este valor aqui. Se houver espaço, né, o próprio browser depois ele vai substituir os espaços pelo sinal de mais. E quando essa variável for recuperada aqui dentro, a variável texto for recuperada aqui dentro, vai ser palavra, espaço de espaço, teste, passado para ela. Tá? E quando eu faço muitas variáveis, o que eu posso fazer aqui? O que eu devo fazer? Eu coloco o i comercial. É um chave, valor e chave, valor. Tá? Então, o parâmetro nome tem o valor Zara, o parâmetro idade tem o valor -10, e isso é passado para essa página que recupera estes dados por meio do método get aqui dentro. Tá? Deu para entender como é que eu faço a passagem de valores? Isso aqui é muito útil para a gente quando a gente está fazendo a depuração dos nossos programas, tá? Então, de repente, você construiu um determinado formulário, está mandando as coisas para processamento para essa página,
mas você quer ver o que está sendo passado. O método GET passa os dados por meio da URL, então você consegue monitorar o que está acontecendo. Tá bem? Então, esta é que é a ideia. Para isso, além de construir minhas próprias URLs, para que eu vou construir uma determinada URL? É só você pensar o seguinte, vamos supor que você tenha lá uma lista com vários... vou pegar o exemplo do site que eu vou mandar para vocês. Você tem uma lista com várias atividades que você está desenvolvendo. Então, você está lá, você fez um controle de atividades que você precisa monitorar. Limpar a casa, cortar a grama, limpar o filtro de água, né? Tarefas em geral, tá? Estudar um pouquinho de alguma coisa, sei lá, alguma coisa do tipo. Preparar para a prova e tal, uma lista de tarefas. E aí, você precisa que, ao clicar no X de uma determinada tarefa, quem vai apagar aquela tarefa, ou seja, o recurso que vai pagar aquela tarefa, saiba qual é a ID da tarefa que vai ser apagada. Então, é para isso que eu uso essa estrutura, tá? Para que eu possa fazer a indicação para fazer determinadas interações com scripts PHP. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho aqui o meu deletar.php. Deixa eu colocar o zoom aqui só um minutinho. Ok. Um pouquinho mais. Eu tenho aqui o deletar.php. Aí eu quero que ele apague a tarefa cuja ID seja 1001. Então, esse script PHP vai receber o tarefa ID com o código 1001. Aí o script internamente vai buscar essa variável e vai excluir do banco de dados esta ID aqui. Mas de onde que veio isto? Isto veio de uma lista que está sendo exibida aqui, que tem o íconezinho para ser clicado aqui na frente, que tem exatamente esse valor aqui. Então, você vai criar um link, vai colocar nesse link este valor aqui, e quando a pessoa clicar sobre este link, vai remeter o código 1001 da tarefa ID para o deletar, e o deletar vai tomar as providências necessárias. Tá? É para isso que você precisa saber como construir essas URLs. Beleza, mas no geral, na grande maioria das vezes, o usuário tem que interagir com o seu sistema por meio de formulários. Por quê? Ele não vai ficar digitando na URL o que você precisa receber para poder tomar as suas ações. Então, você monta um formulário para ele, por exemplo, este daqui, este formulário, tá? Eu estou pedindo o nome, estou pedindo a idade. Monta um formulário, e este formulário vai ter lá determinados elementos HTML que vão fazer o transporte dos dados aqui. Tá? Então, vamos lá. Analisar aqui como é que se constrói um formulário. A tag form, abriu, fechou. Essa tag form ele tem um método e tem uma ação. Tá? Se eu escondo o método, ou seja, não coloco isso daqui, por padrão é get. Se eu escondo a action, não coloco isso daqui, quem vai processar os dados é a própria página. Então, o método aqui, normalmente nós colocamos get ou post, daqui a pouco eu vou falar sobre post, e a ação é quem vai receber os dados para fazer o processamento. Tá? Omitir é get, omitir é a própria página. Tá bem? Tem alguma questão, gente, sobre form, método e a ação? Alguma questão que vocês queiram colocar? E aí eu tenho aqui o field set. Tá? O field set nada mais é do que o espaço no qual vão ficar um grupo de elementos. Porque você pode ter um formulário com vários grupos sendo colocados ali. Tá? E aí você pode agrupar estes elementos por meio do field set. Tá? Um field set ele tem uma legenda, ele pode ter uma legenda, é altamente recomendado. Tá? A legenda nada mais é do que o título. Então, isso aqui é o título que é colocado aqui dentro. Aqui está teste no meu caso, eu coloquei dados do formulário. O que é o field set? É essa linha cinza que está sendo colocada aqui. Então, eu agrupei ali determinados elementos. Um label, um input e um button. Um label, um input e um button. Foi isso que foi feito nesse caso cá. Tá?
Então, recapitulando, entenderam o que é a tag form, para que ela é utilizada, para a geração de um formulário que vai submeter dados ao servidor. O método get indica que vai passar via URL os dados preenchidos pelo usuário. Pergunta, método get é bom para ser utilizado para formulário de autenticação em sites? Responde aí no chat, por favor. Método get é adequado para autenticação em sites? A action, que é quem vai receber os dados para fazer o processamento. Field set, que é o agrupamento de um conjunto de elementos. O legend, que vai ser o título dado para aquele grupo. E aí eu tenho cada um dos elementos aqui, tá? Label, que é utilizado para fazer a descrição. Deixa eu ver se está com um. Acho que está com um ali. Está legível, né? O label, que é um campo que vai colocar um rótulo, como o próprio nome diz, para identificar um determinado campo adiante, tá? Pessoal, assim que cair a conexão, a gente volta para cá. É esse aqui que é o label. Este aqui é o meu input, é o campo de entrada, tá? Veja que aqui tem um for e aqui eu tenho uma ID. A ID ela é utilizada para CSS. Vocês lembram? Pelo CSS. Mas ela pode ser utilizada também pelo navegador no label aqui, tá? O que vai acontecer? Quando alguém clicar no label, o foco vai ser dado no ID TXT. Então, vou clicar aqui, estou aqui mexendo aqui, digitando alguma coisa e tal, e aí eu cliquei na palavra nome. Isso permite que eu digite dentro do campo nome. Ao invés de eu ter que clicar aqui dentro, eu clico no próprio label, ele me remete para o ID TXT. Então, está explicado esse for foi colocado aqui em cima, a necessidade desse ID foi colocado aqui. O ID e o name são coisas completamente diferentes. Eu posso colocar aqui texto e posso manter aqui texto também. Esses nomes que são colocados aqui, eles não entram em conflito. As aplicações são diferentes. Esse rótulo que é colocado aqui é para uso pelo CSS e pelo próprio navegador. E se você tiver, por exemplo, algum script em JavaScript aqui, você pode fazer uso disso aqui também, tá? Mas aqui não conflita com esse nome. Você pode colocar texto, você pode colocar texto, pode colocar usuário, usuário, senha, senha, e por aí vai, tá? Gente, vocês não responderam. O método get, ele é adequado para formulários de autenticação, aqueles que eu coloco usuário e senha no meu site? Responde aí, por favor. Placeholder, que nada mais é do que um texto que vai ser colocado antes de ter algum conteúdo. Então, digite seu nome aqui. O que é digite seu nome aqui? É o placeholder. Tá? É o placeholder, esse texto. Assim que eu começo a digitar, ele desaparece dali. Tá bem? A mesma coisa do lado de cá. Aí aparece aqui. Tá? O input, portanto, é um campo de entrada. Tá? Normalmente ele é um texto, mas existe a possibilidade de você ter outros elementos de entrada aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Button, que obviamente é um botão, o tipo dele é submit, o padrão é ser submit, então isso aqui é mais um reforço para dizer que ele é um submit, e o nome, o rótulo que está sendo colocado no botão é enviar. Tá? Eu posso ter também um name para o button. Então, segura essa ideia. Posso ter um nome para o button, ok? E este nome, ele é enviado para a página que está fazendo o processamento. Exemplo, você tem 4 buttons. Você tem o primeiro aqui com o name A, o segundo com o name B, o terceiro com o name C e o quarto com o name D. Aquele que você clicar vai ser o name que vai ser passado para esta página processada. Então, você clicou sobre o botão que estava escrito lá, B. Tá? Quando você clicou sobre ele, apenas o name B vai ser passado para esse cara. Então, você consegue identificar, dentre os 4 botões, qual é o que foi clicado. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vamos fazer aqui o teste. Então, deixa eu ter uma resposta aqui. Exatamente, Paulo. Fica guardado no histórico, né? Fica guardado no histórico. Se você utilizar um método get, fica lá no histórico do usuário. Tá? Então, não é seguro, não.
Ah, então quer dizer que é bastante seguro mandar via post, porque o post não manda na URL? Não, não é. Se mandou via post, qualquer hacker consegue pegar os dados que você está mandando como usuário, como senha lá. Isso é facinho de fazer, tá? Então, simplesmente não fica guardado no histórico de acesso do seu sistema, tá? Onde eu estava? Onde eu estava? Aqui. Então, veja bem, deixa eu voltar aqui, vou comentar essas linhas aqui, esta linha, comentei, certo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um formulário, que como eu falei para vocês, ele tem aqui, não tem aqui, né, nem o método e nem a ação. Então, ele vai mandar para a própria página. Essa própria página index é que vai receber os dados, tá? Aqui eu tenho o nome, que vai referir a este input aqui. E aí o botão salvar, que não tem o type submit. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar de olho na URL. Vou clicar aqui, Enter, acessei a página. Vou digitar aqui, Alfredo. E vou clicar no salvar. Vou dar um zoom aqui. Opa, ainda não. Vou dar um zoom aqui e vou analisar a URL. Olha como é que ficou a URL. Interrogação. Significa que a própria página index, está vendo o index escrito aqui? Nem eu, mas está aqui. É o index que é a página padrão. A própria página index está recebendo o parâmetro nome com o valor Alfredo. Deu para entender a ideia? Captaram? Então, este nome colocado aqui é o nome da variável que é passada ali. Se eu trocar isso aqui para qualquer coisa, salvei, acessei mais uma vez para recarregar a página, vim aqui, digitei Beatriz, mandei salvar, o que apareceu? Aqui em cima eu tenho qualquer coisa com o valor Beatriz. Tudo bem? Então, esse é o nome que é passado ali. E o ID não tem relação alguma com isso daqui. Tá bem? Agora eu vou colocar aqui, vou habilitar... Não vou habilitar a idade, não. Primeiro eu quero mostrar como é que eu faço o acesso aos dados, tá? Antes, eu vou explicar aqui o post. O post é o seguinte, gente. A única diferença que há é que ao invés de mandar na URL os dados do formulário, vai mandar por meio de um cabeçalho que é enviado junto com a resposta de requisição. Tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e alterar aqui, cadê o método? Método post. O que vai acontecer? Vou acessar a página mais uma vez. Enter, é a página nova. Vou digitar aqui Cecília. Cecília, salvar. Cadê os dados? Eles foram enviados, só não estão na URL. Tudo bem? Então, o que acontece com o post é que ele omite da URL, get, salvei, entrei mais uma vez, DL, salvei, ele omite da URL o valor que é passado. Quando eu coloco o get, o valor que é passado, ele vai para a URL diretamente. Tudo bem? Entendido aí, gente? Tem alguma questão? Nenhuma? Vamos seguindo. Como é que eu faço a recuperação dos dados? E aí nós vamos analisar isso daqui, porque aqui tem uma série de problemas, tá? Então, isso aqui, eu faço o seguinte. Dentro de um determinado ponto do meu programa, né, eu vou fazer if, verifico se a variável que eu quero recuperar existe, e se ela for do método get, ela vai vir dentro dessa variável superglobal, que foi explicada na última aula, dentro dessa variável superglobal, com o nome que foi passado como nome do parâmetro. Tá? Então, se existe, via método get, uma variável cujo valor é nome ou é texto, eu vou fazer alguma coisa com ela. Se eu tentar fazer acesso direto e ela não existir, vai gerar uma falha aqui nesse sistema. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no meu campo de resposta, que é esse pedaço que está sendo colocado aqui.
Tá? Vou tirar esse pedaço ali, vou colocar aqui PHP, Shift F, vou vir aqui e vou acrescentar código. If e set, opa, vou pegar aqui o meu get e vou olhar qual é a variável que eu quero conferir se veio. Então, se veio aqui nome, então aqui dentro eu coloco nome, eu quero imprimir essa variável. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui echo, vou colocar isso aqui, acho que está dando um parágrafo, já não precisa imprimir parágrafo não. Vou imprimir aqui o próprio valor. Então, get com valor nome. Então, o que eu estou fazendo? Se existe passagem do parâmetro get ou do parâmetro nome por meio do parâmetro get, do método get, eu quero imprimir o que. Só me dá um ok, vocês estão me ouvindo e vendo a minha tela aí? Dá um retorno, por favor. Beleza. Então, aqui o que eu fiz? Recuperando, que eu não sei se perdeu, só vou retomar aqui rapidão. Eu verifico se existe a variável nome passada pelo meio do get. Se existe, eu vou imprimir essa variável. Tá? Então, eu quero fazer um echo, eu quero saber o que foi passado ali. Tá? Beleza. Cadê aqui? Então, alterei meu código-fonte. Vou vir aqui, vou acessar a página novamente. Enter. Vou digitar aqui, sei lá, parei no D. Elísio. Vamos ver. Elísio. Salvar. O que apareceu aqui? Elísio. Resultado do processamento, que está dentro de um spam, esse negócio aqui, tá? O resultado do processamento, que foi o quê? Dentro de um código PHP, verifiquei se existe a variável nome passado por meio do get e imprimo isso daí. Tranquilo? Vou alterar de get para post. Método post. Alterei para post. Vou vir aqui, acessar novamente, enter, página nova, parei no Fernanda. Eu posso dar um enter, tá? Ou clicar, tanto faz. Enter. O que aconteceu? Não veio. Por quê? Porque aqui eu estou verificando, cadê o código? Verificando se foi pelo método get. Se eu voltar para cá com o get, salvei, vim para cá, acessei a página mais uma vez, Gilberto, enter, Gilberto, aparece aqui embaixo. Tá certo? Gente, esse código-fonte vai ficar disponível para vocês, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso aí. Eu logo estou mandando este e um projetinho. Acho que até a segunda-feira eu consigo mandar um projetinho pronto para vocês utilizarem como parâmetro para fazer o site de vocês. Entendido, gente? A necessidade de verificar? Vou comentar, vou salvar e vou... Aqui está no método get. Vou passar aqui via post. Salvei, alterei para post e aqui, ao invés de fazer o if, eu estou imprimindo direto uma variável que eu espero receber por get, mas o formulário está mandando por post. Vou acessar novamente. E aí deu problema. Certo? Não existe no método get ninguém com este nome colocado ali. Fica como estava, salvei, está funcionando. Tá? Deu para entender a ideia? E aí, se eu precisar fazer a recuperação do dado por post, método post, é só utilizar a variável superglobal post. Tá bem? Tranquilo isso aí. A impressão, né? Aqui tem alguns exemplos de impressão, tá? Impressão por meio de chaves, colocando apóstrofo lá dentro. Então, se você precisar colocar o apóstrofo, você tem que colocar entre chaves. Se você não quiser colocar o apóstrofo, não precisa das chaves. Você pode também pegar o conteúdo, colocar dentro de uma variável e depois imprimir essa variável. Faltou fazer a impressão da variável, agora que eu estou vendo. E você poderia fazer a impressão da variável, tá? Então, qualquer um deles funciona. Fato, você tem acesso por este jeito aqui. No entanto, a gente vai precisar fazer algumas alterações. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou alterar, eu vou acessar a página novamente, para verificar se ela está carregando direitinho. É uma página passada por meio do método post.
e eu estou imprimindo o que a pessoa digitar no campo nome. Então, eu vou digitar aqui no campo nome, script, alert, ponto e vírgula, script, e vou colocar aí, está invadido. Ok? E vou mandar esse dado. Isso aqui, imagina que lá é um sistema de cadastro da sua empresa. Você cadastra as coisas e depois comentários do cliente. O cliente pode mandar comentários a respeito do seu produto, ele pode falar se ele gostou, se ele não gostou, etc e tal. E você pega isso aqui e guarda no banco de dados. Ok? Então, imagina que você guardou no banco de dados. Aí alguém pede para mostrar aquela página para você. Pede para mostrar a página, ele acessa a página de comentários. Quando ele acessa a página de comentários, vai ser o que está aparecendo aqui, o resultado do processamento. Tá? Eu vou mandar salvar, que entre aspas, estou mandando o mesmo dado para essa página, e olha o que acontece. O script que foi executado ali, ele é processado. Então, pode ter muito problema em você simplesmente pegar o que o usuário manda e fazer uso direto daquilo, sem fazer nenhum tipo de controle, de sanitização. E é o que a gente vai ver agora. Tá? Como que eu faço, portanto, para poder transformar isso aqui numa coisa que seja apenas texto e não que seja interpretado pelo meu browser para gerar um problema, como eu acabei de mostrar ali. Tá? Então, fica como exercício para você criar um formulário para receber nome, idade e uma dentre várias opções da unidade da federação, que são os estados, em Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, não. Ok? Para aplicar sanitização e validação. Tá? Então, vai pensando aí em como que você faria este formulário para passar nome, a pessoa digitar o nome, a pessoa digitar a idade e escolher o estado em que ela mora. Tá bem? Enquanto isso, a pessoa acho que apagou um material que eu tinha colocado aqui. Ó. Tá? A explicação a respeito do que são filtros. Tá? A explicação do que são filtros. Filtros são o quê? São aplicações de determinados controles sobre conteúdos. Então, você vai fazer a filtragem de um determinado conteúdo. Tá? Um deles, né, uma das filtragens, é a sanitização. A sanitização ela é aplicada por meio do filter input para resultados que são mandados por meio de formulários. Então, filtrar entradas. Tem aqui também filter var, que faz a filtragem de variáveis. Então, por exemplo, você recuperou os dados e colocou esses dados numa variável. E aí você pode sanitizar essa variável. Tá? Mas, no nosso caso aqui, a gente vai filtrar direto a entrada. Tá? O filtro que a gente vai aplicar é um filtro de sanitização aos dados de entrada que forem mandados por meio do método get e vai ser aplicado a variável nome que vai receber a sanitização de caracteres especiais. Essa função vai recuperar de tudo que chegou por meio de get, ou vai recuperar o que chegou por meio do get, a variável nome, ou seja, este cara aqui, então vai procurar por get nome, e vai aplicar o filtro de sanitização, que isso aqui já é do próprio PHP. Tá? Então, o próprio PHP tem vários filtros, eu vou deixar o link ao final para vocês pesquisarem, tem vários filtros que podem ser aplicados. Eu vou mostrar mais um daqui a pouquinho. Tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou voltar no meu formulário. Ao invés de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas dar saída no resultado da aplicação do filter input. Filter input não. Filter input. Filter input. No meu filter input, eu vou passar aqui input get. Está vendo que é tudo letra maiúscula e sem o cifrão aqui? Então, isso aqui é uma constante que já está pronta no próprio PHP. Então, se você digitar input, aqui tem vários dele, olha só. Você pode aplicar para post, você pode aplicar para get. Eu quero get. Quem que vai chegar? Quem vai chegar é o nome. Então, veja que quem está sendo enviado,
Quem está sendo enviado é o nome. Eu quero pegar o nome e fazer um filtro nele. Só que eu quero aplicar a sanitização, tá? Para eu aplicar a sanitização, eu tenho que pegar um filtro sanitize, não sei como é que fala isso, esqueci de olhar. Filter, sanitize. Aí tem vários dele, para e-mail, tá vendo? Para números, para caracteres especiais, para URL, para string, tá? E no meu caso aqui, para caracteres especiais. Tudo bem? Então, eu vou pegar o que vai chegar via get, por meio da variável nome, e aplicar um filtro de sanitização e vou imprimir o resultado da aplicação do filtro aqui. Salvei, acessei a página, Enter. Agora ela está carregada corretamente. E aqui eu vou colocar de novo o script malicioso lá e vou clicar em salvar. Tomara que funcione. O que apareceu? Apareceu exatamente o que o usuário colocou. Se eu olhar o código-fonte, aqui está a transformação daquela entrada do usuário em caracteres que não afetam o meu script, mas representam os símbolos que o usuário colocou. Aí a representação dos símbolos aparece normalmente. Eu posso fazer o que eu quiser. Deu para entender a ideia, gente? Tem alguma questão que vocês queiram colocar? Então, a sanitização é a limpeza, tá, de uma determinada variável. Eu posso receber essa variável por get ou post, como eu acabei de mostrar para vocês, e isso é muito importante que vocês façam, tá? Eu posso também fazer validação. Olha a validação. Nossa, que coisa complicada. Nada de complicado, tranquilo. Eu vou criar uma constante chamada filtro-idade. Então, fui eu que criei essa constante filtro-idade. E ela é um arranjo. Esse arranjo tem dentro dele uma chave options. Isso é obrigatório para ser colocado para filtros que vão fazer validação de números inteiros, tá? Depois, no final, tem o link para vocês olharem esse filtro específico aqui. Então, options. Quais são as opções para o filtro de idade? Dentro de um arranjo, eu vou colocar pares chave-valor. Essas chaves são específicas para validação de inteiros, tá? O valor padrão, se o filtro aqui de validação der errado, é colocar 0. Então, vamos supor que a pessoa colocou alguma coisa que não deveria. 0. Tá? Se a pessoa colocou alguma coisa que deveria, fica aquele que era válido. Tá? E aí, o que é? O valor mínimo a ser colocado é 0 e o valor máximo a ser colocado é 120. Se a pessoa colocar entre 0 e 120, inclusive, este valor é válido. Se a pessoa colocar fora dessa faixa, 0. Deu para entender a ideia? E aí, como é que eu vou aplicar o filtro? Filtro input, vou receber via get a minha idade, vai fazer a validação do inteiro, aplicando o filtro que eu acabei de criar. Esse filtro, portanto, vai ser aplicado na validação do número inteiro da variável idade que foi passado via get. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, vou tirar esses comentários, que é parte da resposta que vocês deveriam apresentar. Eu acho que eu já criei aqui embaixo, deixa eu verificar aqui o filtro de idade, está ele aqui. Vou copiar esse pedaço ali para acelerar. Ctrl+C. Vou colar aqui em cima. Alt-Shift-F. Vou tirar este filtro de sanitização. Alt-Shift-F. PHP. Salvei. Alt-Shift-F. Opa, minúsculo. PHP. Salvei. Alt-Shift-F. Ok. Então, o que eu fiz aqui? Incluí aqui o meu filtro de idade, que é um arranjo que tem aqui dentro a chave options, que tem dentro dele um arranjo com default, com o valor mínimo, o valor máximo, passei todos eles aqui, e depois eu estou pegando a idade, recebendo o valor da idade, a idade está recebendo a aplicação do filtro de entrada para o valor get, para um tipo get, deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui, não tem, para o campo de entrada idade, o filtro de validação de inteiro, aplicando o filtro que eu acabei de criar ali. E após isto, eu vou imprimir a idade resultante.
Eu vou colocar um valor válido, depois eu vou colocar um valor inválido e vou ver qual é a idade que vai aparecer naquela partezinha amarela do meu script ali embaixo. Então, eu vou acessar a página novamente, saem vocês. Agora eu tenho aqui o nome e tenho a idade, vou colocar aqui, eu falei no outro registro, se não me engano, H, Hélio, idade 56. Enter. Então, o que apareceu? 56. HI, Isaura, adoro. Idade, menos 10. Enter. Resultado do filtro e da validação, desculpa, 0. Deu para entender a ideia? Se eu colocar 170, Jéssica, 170, é um valor fora da faixa. Valor default para a idade, 0. Está explicado a aplicação no filtro com validação. Eu posso aplicar sanitização e validação também. Tá? Então, veja aqui que eu tenho uma string que recebe aqui o sinal de menor. Eu fiz primeiro uma sanitização do tipo e-mail. Tá? Tirei os caracteres que não correspondem a caractere de e-mail. Depois de fazer a sanitização, o que eu fiz? Eu fiz uma validação. Então, sanitizei, tirei caracteres estranhos, depois eu validei. Aí eu tenho sim ou não para saber se o e-mail é válido ou se o e-mail não é válido. Entendido essa ideia? Vou adiante. Pessoal, é isto. Eu tenho que fazer um outro atendimento agora. Eu quero que vocês apliquem, né, revejam esse material e apliquem esses conceitos nos testes que vocês desejarem aí, tá? E aí, até a sexta-feira, eu espero o material de classes já esteja disponível e até a segunda-feira o sistema já esteja pronto para entregar para vocês utilizarem como referência para implementar o de vocês. Daí, a partir da segunda-feira, a gente começa a fazer várias reuniões com as equipes individuais para tratar dos desenvolvimentos, das etapas de desenvolvimento individuais. Aí nós vamos analisar primeiro o diagrama de classes e, a partir disso, a gente começa a fazer o desenvolvimento de cada página. Quanto tempo para fazer cada página? Mais ou menos um dia. Então, se você vai ter que me apresentar 5 páginas, isso é serviço para uma semana. Então, em uma semana, você já tem o seu sistema com os cadastros e relatórios todos funcionando. Tá bem? Deu para entender a ideia? Tem alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Gui, está escutando? Estou escutando, mandei. Não, tipo, não é dúvida com relação a isso, não. É uma dúvida com relação ao PHP mesmo. Porque, tipo assim, eu nunca mexi com o PHP. E aí eu fico na dúvida, tipo, sobre a linha temporal de execução dele. E, tipo, tem diversos pedacinhos do PHP espalhado nas páginas e eu, tipo, fico sem saber. Tipo, se na hora que carrega, como é que é executado, eu não Executa sei. linha por linha, é como se fosse um código sendo interpretado mesmo. Você vem aqui, primeira linha, tem script? Não tem. Então, vamos para a próxima. Achou um script, executa este. Achou um outro, executa o próximo. Então, é sequencial. Então, mas tipo, por exemplo, aí chega num pedaço do script lá em que ele vai esperar uma interação do usuário, por exemplo, lá, igual aqueles Não, botões da mail. não. Ele não vai esperar nenhuma interação do usuário, não. Ele monta o formulário prontinho aqui, ok? O usuário preenche dados. Depois que o Ok. usuário preenche dados e manda, este mesmo formulário aqui, essa mesma página pode fazer o processamento ou uma outra página pode fazer o processamento. Esta outra página vai ter uma sequência de procedimentos aqui para pegar os dados, interpretar, validar, salvar no banco, recuperar do banco, nananana, e finalizar. Entendeu? Então, o que você tem é uma página, normalmente você tem uma página mandando dados para uma outra página. Tá, acho que entendi. Então, aqui, por exemplo, o que eu ia mostrar para vocês hoje, mas não deu tempo. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui no comecinho da página, verificar se a pessoa tem acesso. Se não tem acesso, eu mando para uma página inicial. Então, ela nem tem direito de ver ou do script acontecer daqui para baixo, porque se não tem acesso, ela já é redirecionada. Entendi. Então, Acho que entendi. numa outra página, como é que seria? Você verifica se recebeu os dados. Se não receber os dados, devolve para um outro canto para fazer o processamento. Agora, e se recebeu?
Você recebeu o seu script, executa. Você tem aqui um monte de linha, fazendo um monte de coisa. E depois você começa a renderizar os resultados para o usuário. Entendeu? Ah, beleza. Eu vou Acho pegar que, mais quer ou dizer, menos. acho que sim, eu vou agora fazer uns testes para ver. E outra questão é, tipo, com relação à interação da aplicação com o banco de dados. Isso aí, tipo, vai ficar por conta nossa mesmo ou você vai dar alguma introdução? Não, banco de dados, com 1 hora vocês conseguem fazer tudo. Não, não, tipo, tá, beleza. Tá? Mas é, tipo, não é com relação a, por exemplo... O que interessa é o diagrama de classes, tá? O diagrama de classe ele é importante. Eu vou sentar com cada equipe, vou revisar o diagrama de classe, entender direitinho o que está fazendo, verificar as falhas que tem, e aí pega o diagrama de classes, faz umas 10 linhas de código e está tudo rodando. Então, beleza, então. Acho que é Tá? isso mesmo. Uhum. Vai dar Valeu, tempo. Pode ficar tranquilo que vai dar tempo. valeu. Até mais. Tá? Segunda-feira vocês começam a desenvolver, até sexta-feira o sistema já está com um protótipo bastante funcional e depois vai fazer refinamentos. Ok, é isso aí, valeu, até mais. Beleza? O pessoal tem que ir. Tchau para vocês, a gente se fala. Tchau.